Graça em Cristo Jesus. Bom estarmos novamente aqui e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Jó 14, versículo 5, a pedido de uma querida irmã chamada Elaine. E esse versículo diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Esse versículo nos fala, na realidade, de Jó. Jó, que estava vivendo um dos piores momentos na sua existência, devido à morte dos seus próprios filhos, devido à doença que veio sobre ele e à perda dos seus haveres. Era um momento difícil para Jó. E naquele momento ele começou a refletir sobre a existência humana. E uma das coisas que ele coloca é exatamente a limitação da existência humana. Ele diz: visto que os seus dias estão contados. Os dias de quem? Os dias da nossa existência aqui na Terra. Os nossos dias, eles estão contados, eles estão limitados por Deus. Como ele diz aqui, contigo está o número dos seus meses. Ou seja, Deus sabe exatamente quantos meses nós vamos viver nessa terra. E ele coloca que Deus colocou limite, além dos quais nós não podemos viver. Isto aqui demonstra algumas coisas muito importantes. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a existência humana. Ninguém controla a nossa existência. Ninguém limita as nossas existências. Por mais que os seres humanos possam tentar. Mas se alguma coisa acontece, é exclusivamente pela determinação de Deus a limitação dos nossos dias. O homem pode contribuir com isso? Pode. Quando ele não se cuida, quando ele passa por alguma situação que pode provocar a morte. Mas, ainda assim, se os seus dias não forem terminar, ele sobrevirá. Lembro-me de uma senhora, avó da minha esposa, em que os médicos disseram que ela ia viver cerca de um mês a mais. E nós fomos, a mulher estava ruim, fomos visitá-la e, de fato, parecia que ela ia morrer. Mas aquela mulher, diante da expectativa médica, da limitação da vida dela, ela viveu muito mais. Então, mesmo que os seres humanos tentam, diante daquilo que eles visionam a olho ou através de tratamentos, nem isso é capaz de limitar a nossa existência. A nossa existência é limitada unicamente por Deus e mais ninguém. Agora, é importante a gente refletir sobre uma coisa. Se a nossa existência é tão breve nessa terra, né, nós devemos vivê-la de uma maneira melhor. No versículo 1, ele diz assim: um homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Aí é que está. Se a nossa vida é breve, por que vivê-la cheia de inquietação? Por que ter na nossa vida esse enchimento da inquietação? A inquietação nos faz viver a breve vida de uma maneira não muito agradável, não muito boa. Nós passamos, às vezes, até vegetar quando andamos inquietos demais. Perturba N setores da nossa vida, perturba a nossa saúde, perturba o nosso humor, perturba a nossa visão das coisas boas. Nós passamos a visualizar tudo de uma maneira negativa. A inquietação é um mal na nossa existência. E Jó estava vivendo essa inquietação diante dos sofrimentos que ele tinha e estava passando ainda. Então, é uma das coisas que nós devemos pensar. Se a nossa vida é tão breve, por que vivê-la cheia de inquietação? Outra coisa importante também é entender que a nossa vida aqui nessa terra, ela deve ser vivida de uma maneira
com qualidade, ou seja, devemos ter qualidade de vida. Nós devemos cuidar da nossa saúde física, espiritual e mental. Não devemos viver aqui como se estivéssemos arrastando nesse mundo, mas aproveitar daquilo que Deus nos concede. Nós devemos cuidar do nosso físico, nós devemos fazer exercício, nós devemos cuidar da nossa mente, ler bons livros, pensar coisas boas. Nós devemos ter uma vida espiritual com Deus. A nossa vida breve não significa viver uma vida também breve no sentido de qualidade. A qualidade de vida é algo que Deus nos deu para ser vivida. Uma outra coisa importante também. Aqui nessa terra, vamos dizer, nós estamos nos preparando ou para o inferno ou para os céus. Vamos colocar que é uma antessala da verdadeira vida que começa após a morte. Se pensarmos assim e analisarmos desta maneira, nós devemos nos preparar da melhor maneira para passarmos pela porta estreita que Jesus fala, que é a porta que conduz à eternidade. Nós devemos viver esta vida sempre nos preparando para a eternidade. Aqui não é para nós vivermos meramente uma vida, mas é para nos prepararmos para vivermos a verdadeira vida que começa quando nós fechamos os olhos aqui nessa existência. Assim, a qualidade de vida espiritual ela deve ser adquirida e aumentada cada vez mais. Quanto mais próximo de Deus você viver, melhor você vai gozar desta vida e mais certo entrará na eternidade. Entender melhor a maneira de viver nessa terra nos faz viver plenamente. E uma das coisas importantes, viver nesta vida aqui na terra deve glorificar a Deus. Quanto mais você vive para a glória de Deus, mais você vai gozar de paz, mais você vai gozar da alegria do Senhor, mais você vai ter na sua vida qualidades eternas dentro do seu viver para você conseguir superar até essas inquietações aqui na terra. Portanto, meu amado, minha amada, a vida é breve, é verdade. Jó tinha razão, tinha sim. Os nossos dias estão contados. Nós não podemos fazer nada para prolongá-los, mas nós podemos fazer tudo para vivermos uma melhor vida e podemos fazer tudo para nos prepararmos para a eternidade, aonde o Senhor nos espera. Nós devemos tirar o nosso pensamento mesquinho, que a nossa vida toda é aqui. Devemos ampliar a nossa visão, e aqui é só uma preparação para a eternidade. Lá nós vamos viver eternamente com o Senhor, ou não, ou eternamente no inferno. Por isso, a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a minha voz, nós não devemos endurecer o coração. Não endureça o seu coração. Se Deus tem falado ao seu coração, não endureça o seu coração. Abra-o para gozar da presença de Deus, ainda nessa terra. O Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, que ia perecer eternamente, mas tenha a vida eterna. Tenha presente. A vida eterna começa aqui. Então não vamos permitir que essa vida breve possa estragar essa vida eterna que a gente pode viver aqui com o Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Viva, viva com Deus. Tchau.